Atos capítulo 5, versículo 42 diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Na aula anterior, o assunto abordado foi sobre por que a célula precisa de nutrição. E se você ainda não assistiu esta aula, clique no card e assista. Nutrição é o trabalho de um nutricionista. A função de um nutricionista é trabalhar para manter o corpo saudável. O nutricionista é o líder que cuida de cada discípulo da célula para manter o corpo de Cristo saudável. Quais são as principais áreas de atuação do nutricionista e como é desenvolvido o trabalho em cada uma delas? Já que o líder é como um nutricionista espiritual, quais são as principais áreas de atuação do líder como nutricionista espiritual dos discípulos da célula e como é desenvolvido o trabalho em cada uma delas? A primeira área de atuação de um nutricionista é nutrição clínica. Num atendimento individualizado, é traçado um diagnóstico nutricional do paciente para elaborar um cardápio alimentar que atenda às suas necessidades. Atos capítulo 8, versículo 30 diz: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Nutrição clínica na visão celular é chamada de discipulado 1 a 1. No discipulado 1 a 1 é traçado um diagnóstico nutricional, ou seja, um diagnóstico físico, emocional, profissional, familiar, pessoal, ministerial e espiritual do discípulo para elaborar uma lista de tarefas práticas do que ele precisa fazer para alimentar o espírito, a alma e o corpo, para atender às suas necessidades e assim melhorar a sua vida como um todo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda área de atuação de um nutricionista é nutrição coletiva. Diferente da nutrição clínica, em que o profissional trata do paciente de maneira individualizada, na nutrição coletiva, o nutricionista cuida de um grupo de pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Nutrição coletiva na visão celular é chamada de discipulado em grupo. Este discipulado em grupo pode ser realizado na escola para discípulo, escola de líderes, seminários, conferências, palestras e mentorias. A terceira área de atuação de um nutricionista é pesquisa. O nutricionista que optar por enveredar pela área da pesquisa pode desenvolver novos alimentos ou desenvolver pesquisas para avaliar efeitos que determinados alimentos ou produtos têm no corpo humano. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como líder, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na visão celular, esta pesquisa
diz respeito ao profundo conhecimento que o líder está buscando na palavra de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esta pesquisa bíblica, o líder é nutrido e com isso consegue fazer sempre um alimento novo e com mais nutrição para os discípulos da célula. A quarta área de atuação de um nutricionista é empatia. Para ser um bom nutricionista, é essencial desenvolver a capacidade de ter empatia pelos pacientes, isto é, de saber se colocar no lugar do outro. Salmo 72, versículo 13 diz: compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Mais do que alimentar, a comida deve nutrir as células. Para que os discípulos sejam espiritualmente bem nutridos, é preciso que o líder saiba as suas reais necessidades, e isso só é possível com empatia. Na célula podemos nutrir as emoções e os sentimentos uns dos outros, com palavra de esperança, palavra de fé e com amor que sai do altar. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ser um nutricionista espiritual e nutrir os discípulos da célula é o poder da igreja no lar. E na próxima aula falarei sobre o que é preciso para ser um bom líder nutricionista.